Exercício número 1 da aula 77 do segundo ano do ensino médio. Arnaldo tinha um terreno de formato pentagonal regular e construiu um muro para dividi-lo em 2 lotes. Cada um dos lotes desse terreno tem 72,7 metros de perímetro e o muro construído que o separa é perpendicular a um dos lados do terreno. O terreno, dividido em lotes pelo muro que foi construído e algumas medidas, estão representados no esquema abaixo. A medida em metros do comprimento do muro que Arnaldo construiu nesse terreno é... Pois bem, então vamos analisar aqui. Esse é o terreno dele e esse aqui é o tamanho ou o comprimento aí do muro que ele fez. Qual é a primeira coisa que nós devemos analisar? Vejam bem, você concorda comigo que está sendo fornecido o valor de um lado? O valor desse lado é de 9 mais 9, 18 metros. Ora, se é 18 metros e esse terreno era pentagonal regular, significa 5 lados do mesmo tamanho, isso significa que todos os lados aqui teriam 18 metros. Certo? Pois bem, agora ele quer saber outra informação importante. Tá? Depois que ele dividiu, ele ficou só com essa parte aqui. Ó. Vamos considerar só essa parte aqui por enquanto. Tá? Então veja bem, uma coisa importante que ele diz é o seguinte, que o perímetro de cada um dos lotes é de 72,7 metros. O que significa perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu somar esse pedaço do muro, mais esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, o resultado tem que dar quanto? Tem que dar 72,7 metros. Percebe como agora ficou fácil descobrir o tamanho que tem esse muro? Tá? Ele deu o perímetro e eu sei que esse lado mede 18, esse mede 18, esse mede 9. Agora é só diminuir de 72 e nós encontramos o valor. Tá? Então veja bem, esse 72,7 ele é formado pelo pedaço do muro, que eu vou representar pela letra M, mais um lado, que é 9, mais o outro lado, que é 18, mais o outro lado, que é 18. Certo? E agora é uma conta simples, né? Uma equação simples. Somando ali 18 mais 9, eu tenho 45. Então, 72,7 é igual a M, que está representando o tamanho do muro, mais 45. Esse 45 que está somando, ele vai passar para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar 72,7 menos 45, que é igual a M. Então, o tamanho desse muro vai ser 72,7 menos 45, vai dar exatamente 27,7 metros, que nas nossas alternativas está na letra B. No exercício número 2, diz o seguinte: uma empresa fabrica uma caixa para armazenar leite, com o formato de um paralelepípedo reto, cujas dimensões internas estão representadas no desenho abaixo. Qual é a medida equivalente a 3/4 do volume total de leite que pode ser colocado dentro dessa caixa? Então veja bem, o leite não vai cobrir toda a embalagem. Será 3/4 do total. Tá? Então se a gente dividir isso aqui em 4 pedaços, né? Se a gente for dividir em 4 pedaços, 1, 2, 3, 4, o leite vai ocupar apenas 3/4 deste valor. Ok? Vamos lá então? O
que é que nós precisamos calcular aqui? Nós precisamos calcular o volume dessa caixa. Agora, como é que nós calculamos o volume? O volume é sempre a área da base multiplicado pela altura, tá? Então, o volume é a área da base vezes a altura. Mas o que é a área da base? A base da caixa é isso aqui, ó. Que figura que se forma aqui? Exatamente um retângulo, tá? E o que seria, então, a altura da caixa? A altura da caixa é a distância entre uma base e outra. Seria essa distância aqui, ó, que dá exatamente 13 centímetros, tá? Pois bem, agora, então, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular a área da base, sabendo a altura, podemos determinar o volume dessa caixa. Vamos lá, área da base, representada pelo AB. Então, esta área da base vai ser igual. Como é que a gente acha a área de um retângulo? É simples, né? A gente multiplica o comprimento pela largura. Percebam que a largura é 6 centímetros. E o comprimento aqui é exatamente igual a esse aqui de cima, ou seja, 9. Então, eu vou fazer 9 vezes o 6. Então, esta área da base vai ser igual a 54 centímetros quadrados. Pronto? Pois bem. Agora, qual é a outra coisa que nós precisamos saber? Nós precisamos saber a altura. E a altura está sendo representada pela letra H. E essa altura é a distância entre uma base e outra, ou seja, 13 centímetros. Determinando esses dois valores, agora podemos calcular qual é o volume da nossa caixa. Então, o volume vai ser igual a 54 centímetros quadrados vezes a altura, que é 13. Ao multiplicar esses dois valores, 54 vezes 13, eu vou encontrar, então, 702 centímetros cúbicos. Achamos a resposta? Não. Nós queremos saber 3/4 do volume. Então, ó, o que eu quero saber? 3/4 do volume. Mas como é que eu faço, então, para resolver esse 3/4 do volume? Eu multiplico 3/4 vezes 702. Então, eu vou fazer 3/4 vezes o volume, que é 702. Como é que eu resolvo isso? Na verdade, eu tenho que lembrar que embaixo desse 702 existe o número 1. Tá? Todo número inteiro está sendo dividido por 1. Então, agora eu multiplico 3 vezes o 702 e o 4 vezes o 1. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, eu vou pegar lá 3 vezes os 702, que vai me dar um total de 2.106. E vou dividir 4 vezes 1, 4. Então, esse 2.106 dividido em 4 pedaços vai dar exatamente 526,5 centímetros cúbicos. Agora sim eu achei o resultado que eu estava procurando, tá? O volume total que cabe dentro dessa caixa é 702 centímetros cúbicos. No entanto, o que eu quero saber é o volume que vai ocupar o leite, que é 526,5. A letra C é o que responde à nossa questão.